Moçada, a emenda inicial nada mais é que uma oportunidade dada ao autor para sanar algum vício sanável. Geralmente é um erro do estagiário. Absoluto. Então, olha só, são aqueles erros que não comprometem substancialmente o processo, porém o processo não pode seguir daquela forma. Vou te dar um exemplo. Você ingressa com uma demanda e então esquece de juntar os documentos do processo. Documentos pessoais, cópia do contrato, etc. O que o juiz faz? Ele fala, ó, intima o autor para que junte aos autos os documentos necessários, para que emende inicial, juntando aos autos os documentos necessários. Ou seja, é uma oportunidade dada ao autor. Leia-se oportunidade. Só que ela tem um efeito. Porque olha só, caso a parte não faça, ou seja, o autor foi intimado para emendar a inicial, ele não faz a emenda. Se ele não fizer a emenda, extinção do processo, sem resolução do mérito. Então olha só, o juiz te dá uma oportunidade para você corrigir um vício sanável. Oportunidade, uma chance. E aí então a parte não o faz, não aproveita essa chance. Se o juiz intima determinando a emenda inicial e a parte autora não faz, gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, o direito em questão não foi discutido. A parte poderá novamente propor essa ação. Só que você imagina, ele vai ter que pagar custas novamente, vai ter que esperar o trânsito em julgado dessa extinção, para não dar dispendência. Olha o rolo aí, ó. E aí, a depender da situação, às vezes pode ocorrer até a prescrição do direito do autor. Porque tem muita gente, cara, eu falo isso pela prática do dia a dia, de muitos anos advogando, que eu não sei por que a pessoa espera tanto tempo para ingressar com ação judicial. Ele entra assim, tipo, na prorrogação do segundo tempo. Se, passasse uma semana a mais, 15 dias, perdi o direito. Aí você entra com a ação dessa aqui. O juiz manda a emenda, a ação inicial suspende a prescrição, não é? Só que tem uma coisa, se eu, por exemplo, não faço a emenda, extingo o processo, o que vai acontecer? Provavelmente o meu prazo já prescreveu, porque já passou vários meses. Ele interrompe, ele vai suspender, né? Porém, ele não suspende e retroage, não, ele para mim na ação judicial, enquanto tiver em curso a ação judicial. Porém, se essa for extinta, aí, meu amigo, vai contar de gerar o prazo, perdeu o prazo para ingressar com a demanda. Então, há umas consequências pesadas. Primeira situação, então, o autor não faz. Segundo, olha só, segunda situação, a parte faz a emenda, porém de forma incompleta ou insatisfatória. E olha que interessante, uma coisa é a parte não fazer a emenda, não fez nada, tinha o prazo para então juntar a emenda inicial, ele não faz essa emenda inicial, e aí o processo vai ser extinto. Segunda situação, ele faz, mas de forma incompleta ou insatisfatória. Exemplo, a parte esqueceu de juntar os documentos, joia? Aí ele determina a emenda inicial. O autor vai lá agora e junta os documentos de forma não legível.
Ou seja, o toner estava acabando, por mais que ele deu uma sacudida no toner lá, ele continuou apagado. E aí vem a pergunta: esta parte cumpriu a emenda? Sim. Cumpriu? Sim. Ele faz a emenda, porém de forma insatisfatória ou incompleta. Ele cumpriu a emenda, só que ela foi insatisfatória, ela não atingiu o objetivo que era juntar aos autos os documentos. Agora ele traz eles ilegíveis. Então ele faz a emenda, porém insatisfatória. Você fala que quando ele solicita essa emenda, eles solicitam, eles escrevem o que falta certinho? Obrigatoriamente. Então. Olha que interessante, até o CPC de 2015, leia-se o Código de 73 até 2015, o juiz fazia assim, juro pra você, na maldade: intime o autor para que emende inicial no prazo legal, sob pena de extinção. Você lia aquela desgraça 15 vezes, 20 vezes, sabe o que esse cara quer? E com medo de perder o prazo. E aí o que aconteceu? No CPC 2015, nasceu o chamado princípio da cooperação, aonde o juiz, os advogados, os defensores trabalham em prol de uma coisa maior, que é o bom andamento do processo. Então, em decorrência disso, hoje o juiz deve apontar exatamente qual é o ponto a ser emendado. Então ele vai dizer, intime o autor para que emende a inicial, trazendo aos autos os documentos ausentes, os documentos de identificação do autor. Ele vai trazer de forma exata o que você tem que fazer. Mas é a melhor coisa que tem, né, professor? Porque você vai ter que trabalhar com uma bolinha de cristal. Então, só que o que acontecia? Acredite, né? Quando eu fui assessor de juiz lá em 2006, né? Você imagina que eu acompanhei todos os processos. Não, em Minas. Em 2006 eu era assessor de juiz. E olha só, o meu juiz falava assim: eu agora vou ter que ajudar advogado. Fala, doutor, a gente tem que colocar o que o senhor quer. Não, ele que descobre, eu vou ter que ajudar agora, vou falar o que está errado. Não, doutor, é melhor, né? E aí o que chegava de advogado no gabinete e falava assim: tudo bom? Está determinando emenda aqui, mas o que é para emendar? Eu não consegui entender. Porque às vezes a ausência de um documento passa batido. É igual, eu não esqueço, tinha uma citação que eu tive que fazer, que era assim, e passa batido mesmo, era João 23. Quando eu digitei isso aqui, ele jogou assim no olho, João xixi. E aí mudava substancialmente toda uma questão da fundamentação do negócio. Acredite, eu lembro direitinho, o juiz determinou a emenda, uma vez que determinou a emenda, mas não falava o que era. E eu olhava e eu não conseguia enxergar o xixi. Juro pra vocês, não conseguia. A sua mente já lia o 23. Eu vi o 23, eu lia, tipo, você estava viajando, né? Então assim, é complicado. Hoje já vem assim, bem direcionado, graças a Deus. Meu Deus, é difícil. Então olha só, primeira situação, não faz extinção do processo sem resolução do mérito. Segundo, ele faz, porém de forma incompleta ou insatisfatória. E aí vem a pergunta que vai estar na prova: é possível a reemenda da inicial? Porque olha só, o juiz manda a emenda, aí a parte faz isso tudo aqui, determina então fazer a emenda, a parte faz ela de forma incompleta ou insatisfatória. O juiz pode agora intimar novamente para reemendar, uma vez que essa emenda foi insatisfatória? Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. É uma frase: as oportunidades são únicas. Ponto, já respondeu. Então, lembra que eu disse? A emenda inicial é uma oportunidade dada por autor corrigir um vício sanável. Aí vem o bonecão e faz o quê? Faz ele de forma incompleta e insatisfatória. Aí você acha que o juiz vai mandar agora a reemenda? Aí beleza, vamos supor, ele faria de forma insatisfatória de novo. Aí ele fazia a reemenda. Ia ficar nisso até quando, né? Porque lembra, as oportunidades são únicas. Se você perder essa oportunidade da emenda, nesse momento não cabe reemenda, tá? Isso é a decisão do STJ, não tem o CPC. O CPC só traz a chamada emenda inicial. E aí, quanto à reemenda, já foi até questão de discussão de banca de concurso público, essa questão, então por isso que é interessante vocês saberem, tá?
Nesta situação, que ele faz de forma incompleta ou insatisfatória, gera o quê? A extinção do processo sem resolução do mérito. Joia? Então, se ele faz de forma incompleta ou insatisfatória, gera a extinção sem resolução de mérito. Outro exemplo, por exemplo, de emenda inicial, está lá no artigo 292, quando o autor erra o valor da petição inicial, o valor da causa. Vocês lembram que para cada tipo de ação tem uma forma de calcular o valor da causa? Vocês lembram disso? Está lá no artigo 292. Ocorrendo pedidos alternativos, o de maior valor, havendo pedidos cumulativos, a soma dos dois valores, havendo o pedido de alimentos, 12 vezes o valor dos alimentos, e assim por diante. Está lá no artigo 292. Uma das principais causas de emenda inicial é essa: o cara erra o valor da causa, e é o juiz, pela preferência do julgamento de mérito, né, prevalência das decisões de mérito, ele fala: vou tirar esse cara, vou dar uma chance para ele corrigir esse erro, para esse processo aqui ser julgado no mérito e não sem resolução do mérito, porque provavelmente ele vai entrar de novo com a ação para encher meu saco. Então antes eu já resolvo, julgo esse aqui. Joia? É a prevalência das decisões de mérito que o juiz deve então pautar para essas decisões que analisam o mérito, é um princípio. Beleza, então professor, quer dizer que se o juiz manda a emenda, eu não faço extinção do processo. Se eu faço de forma incompleta e insatisfatória, extinção do processo, não sendo possível a reemenda. Então, se eu fiz, e ela está ok, tá? Ela está toda ok, beleza, segue o jogo, moçada. Segue o processo, e o processo segue. Então quer dizer que se não foi causa de indeferimento, não foi causa de improcedência liminar do pedido, ou ainda não foi necessário a emenda, ou se necessário, eu fiz, deu tudo certo, agora o meu processo continua? Não. O juiz agora passa a análise de outros requisitos. A exemplo, a justiça gratuita, que lá está no artigo 98 e algumas leis especiais, né? Artigo 1º da lei de alimentos, por caso, assim por diante. Olha só, por que depois de feito isso daqui, a primeira coisa que o juiz olha é o pedido de justiça gratuita? Por quê? Para ver se há o pedido de justiça gratuita. Por quê? Porque se a parte não requerer justiça gratuita, ela deve recolher as custas iniciais do processo. Então ele analisa se há pedido de justiça gratuita ou ainda se foi pago as custas iniciais. Professor, posso fazer uma perguntinha? Pode, com vontade. O senhor me diz uma coisa, dessa justiça gratuita, por exemplo, assim, eu entro com uma ação contra a Rosiane, ou a Rosiane entra contra mim, e entra a justiça gratuita, mas a parte que está sendo executada sabe que quem entrou com justiça gratuita não é justiça gratuita, faz birreiro. O que acontece se o meu advogado justifica que eu tenho justiça gratuita? Artigo 1015, inciso 5 do CPC, cabe agravo de instrumento. Então, se por exemplo, além disso, cabe a chamada impugnação à concessão da justiça gratuita. Está no artigo 99 do CPC, na contestação ou preliminar de contestação. Então, olha só, o que acontece? Não atrapalha nada o processo isso. Atrapalha totalmente. Porque olha a situação, ela pediu justiça gratuita. Porém, você tem ciência que ela tem amplas condições financeiras. Você sabe disso, não sabe? Só que é o seguinte, ela fez uma declaração, que a gente chama de declaração de hipossuficiência, que não existe declaração de pobreza, né? Ela fez uma declaração de hipossuficiência, onde ela faz assim, ó, Rosiane? Declara para os devidos fins que não possuo condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocacícios, sem sacrifício da minha própria subsistência ou dos meus familiares. E ele vai pedir justiça gratuita. Joia?
O que acontece? Essa declaração de hipossuficiência, ela gera presunção de veracidade. Ou seja, se eu, juiz, quando eu recebo a declaração dela, eu não tenho fato notório que eu possa indeferir isso, eu não crio uma investigação contra ela para indeferir isso. Porém, eu, juiz, sei que ela é dona da rede do supermercado Machado, é ela que é dona. Então é notório, eu tenho conhecimento que ela tem amplas condições financeiras. Neste caso, eu, juiz, já posso indeferir de plano a justiça gratuita dela. Ou ainda, eu estava lá assistindo televisão ontem e vi que ela ganhou na Mega Sena. Aí hoje ela entra com uma ação judicial pedindo justiça gratuita. Falou, opa, essa não é a mulher que ganhou ontem? Eu tenho conhecimento com a capacidade financeira. A regra é que a declaração que ela fez gera presunção de veracidade. E aí veio então algumas perguntas. Vocês não foram aluno meu de TGP, né? Que eu dou essa matéria em TGP. Por exemplo, a pessoa que recebe, por exemplo, 100 mil reais pode pedir justiça gratuita? Aí que tá, depende. Por que depende? Porque a justiça gratuita não quer dizer que a pessoa está falando que ela é pobre. Ela está falando, você viu, que não possui condições de arcar com as custas do processo, com os honorários. Ela ganha 100 mil, só que tem um detalhe, ela tem uma ação que chama ação de superendividamento, ou seja, ela deve mais do que ela ganha 100 mil por mês, porém, ela tem gastos mensais de 200 mil, pagando as dívidas que ela já tinha. Então ela vai poder pedir agora? Professor, Você consegue entender? Ela vai conseguir? Vai. Outra situação, o detentor de uma fazenda de 1.000 alqueires de terra pode pedir justiça gratuita? Depende porque, em regra, a gente acha que ele tem boas condições porque tem uma grande propriedade. Porém, e se essa propriedade é decorrente de uma herança da avó dele? Ele não tem nem como fazer um inventário, como é que ele vai pagar o inventário? uma situação dessa assim, né? Entendeu como é que é uma situação muito assim relativa? Eu falo isso, até a Rosa, os outros deputados. Aconteceu o caso até comigo disso, professor. Há muitos anos atrás, o banco me colocou no Serasa, eu não vi. Os advogados, gostei da equipe e tal, e tiraram o meu Serasa. Aí falaram, Marcos, você deve fazer uma ação anulagem para você. Beleza, vou fazer. O que acontece? Mas o processo não foi dado suprimento a ele, o processo foi até para arquivamento. Passou muitos anos, o processo mandou, foi para o arquivo do fórum do desenvolvimento. Beleza. Aí eu fui melhorando a persuasão, fui pagando conta, eliminando conta, zerei. Estava bonito na foto. Um dia eu chego no cartório, olha, 3 matrículas de área terra minha, tudo com apontamento de advogado. Mas os advogados, agora, conheço ele, não sei o que fizeram aqui. Aí na época eu já mexi no Sinop, advogado do Sinop, esse tal, trabalhei ela, doutorado, trabalhei isso. Ele olhou para mim e falou assim, seu Marcos, se o senhor tiver paciência, que é uma coisa que eu aprendi no direito, olha só, paciência. Se o senhor tiver paciência nisso daqui, eu zero. O senhor zero. Eu falei assim, doutor, a primeira coisa aqui, justiça gratuita, são mínima da advogado. A banca, né? Foi. Aí eu me lembro que ela fez uma defesa por 200 páginas, né? Você 200, eu levei de resolver todo o plano. Aí, mas foi questão de uma semana, os advogados ligaram para ela. O senhor Marcos deu um acerto, olha, coisa. Aí eu, no desespero, né, professor? Até eu sempre lembro, no desespero, porque eu falei assim, olha, eu não quero nada de apontamento do que é meu. Aí acabei dando 15 mil reais de advogado. Quando a gente discute justiça gratuita, por exemplo, se o senhor sabe que ela tem condição financeira, é o senhor que vai ter que impugnar essa concessão. Hoje ficou muito bom de fazer isso, sabe por quê? Gente, as redes sociais facilitaram a vida do advogado que vocês não fazem ideia. A pessoa pede justiça gratuita, vai lá e posta lá nas redes sociais que ela viajou 3 vezes para o exterior no ano. Então, uma pessoa que viaja 3 vezes para o exterior por ano, provavelmente tem condições de pagar. Então hoje a gente tem acesso a algumas ferramentas assim, que as próprias partes entregam para nós, que a gente consegue ver. O cara vai lá, compra um carro, ele pode tirar uma foto com um presentinho em cima da foto do carro. Ele dá uma foto, dá um carro para o filho, para o pai, para quem quiser, ele coloca lá, obrigado pai pelo presente, não sei o que, etc e tal. Então ele acaba facilitando a nossa vida na hora de fazer essa impugnação. Então assim, além disso,
eu não posso, por exemplo, quebrar o seu sigilo bancário. Não posso. Não tem como eu chegar lá e, aparecer com o extrato do seu banco, né? Pelo menos seria uma prova ilegal, né? Como é que eu vou fazer? Isso é quebra de sigilo bancário, isso é crime. Então, a gente tem alguns meios. O problema é que a gente vê muito o chamado jus esperneandi, que a parte contrária fala, ele tem dinheiro, fala, então me prova. Não, doutor, estou te falando, fala, então me prova de algum jeito. Mas eu estou falando que ele tem. Fala, não adianta você falar, você tem que trazer para o processo. E aí que fica difícil. Primeira coisa, fala assim, você tem dinheiro, doutor, onde é que o senhor mora? Qual o carro que o senhor anda? Então, mas olha só, mas isso não quer dizer nada. O cara mora em tal lugar, é de aluguel. Ele anda em tal carro, igual tem empresas aí, tem empresas que eu estou processando aí. O cara mora lá no Alphaville, lá em São Paulo, tem 3 SW4 blindadas, mas são todas de leasing, não adianta nada. O cara ele demonstra uma situação financeira que não é real. O cara anda de avião e ele dá golpe na negócio de pontuação lá de avião para andar de avião o tempo inteiro. Então assim, só que nas redes sociais o cara parece que ele é um magnata. E aí como é que você derruba essa justiça gratuita, sabe? Eu não posto uma foto do seu viagem. Não porque tem problema, né? Não, mas não é só na questão de alimentos não, vou falar mais. É igual quando vai pedir, o cara chega e vai pedir revisional de alimentos, pedindo para baixar. Aí você entra lá nas redes sociais do cara tá toda semana num bar diferente, garrafa de uísque, festa, não sei o que, fala, sua situação está apertada, aquele monte de pronto, cara, fala ao contrário. Eu já vou lá e meto uma reconvenção e peço a majoração dos alimentos. Falo, olha a situação boa que tem. Então assim, vai ter lógica, né? Beleza? Para ver como é que funciona. Então, é perigoso a rede social. A gente produz provas contra a gente o tempo inteiro. Então, produz sem perceber. Ainda se estiver tomando banho no rio, não tem problema, né? Depende de onde é o rio, né, cara? Vai depender de onde é esse rio. Porque uma coisa, se for no telespires, tudo bem. Agora, se você estiver pulando do iate no telespires nadando no rio, muda o contexto, cara. Joia? Então, olha só, ele faz essa análise. Por que ele faz essa análise? Do pedido de justiça gratuita ou ainda se foi paga as custas iniciais. Porque se não foi, ele vai o quê? Vai determinar a intimação com emenda. Ele fala, olha, fala para a parte recolher. Aí você fala assim, putz, eu não tenho como pagar. Eu não vou explicar recursos hoje. Lembra que o recurso é a nossa próxima aula, né? Eu vou explicar os recursos que cabem em cada situação dessa daqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Aí beleza. Eu peço justiça gratuita, o juiz interfere, eu não aprendi ainda recurso na faculdade, eu falo, então não tem como fazer, imagina essa situação, falo, eu não tenho como pagar. Aí eu vou lá e falo, olha juiz, eu não tenho como pagar, não tenho, eu estou duro, estou desempregado, então pode desistir da ação, ele pode extinguir. Você quer que extinga? Tudo bem. Se eu não pago as custas processuais, sabe o que o juiz vai fazer? Ele extingue o processo sem resolução de mérito. Olha só, não pagou. Olha que legal isso. Ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, mas condenação em custas. Então, não tem fuga. Por mais que a parte vire e fale assim, olha, eu não tenho como pagar as custas, então eu quero desistir da ação. Mesmo se ele desistir, o juiz vai extinguir o processo, sem resolução de mérito, porém condena em custos. Então não tem saída. Só por ele ter movimentado a máquina do Poder Judiciário. Então ele vai ser condenado do mesmo jeito, depois que ele promove. Joia? Feito isso daqui, agora o professor segue, não segue? Agora não. Ele faz outra análise. Já vou puxar essa daqui, porque não está cabendo mais. Das chamadas tutelas. Tutela de urgência, evidência, caráter antecipatório, está lá no artigo 300 e seguintes, tá? As chamadas tutelas. Então, o que acontece? Eu entro com uma inicial pedindo uma tutela, por exemplo, uma tutela de urgência. Então, eu vou fazer um pedido dessa tutela e ela é feita num caráter inaudita altera pares. Lembra disso? O que é inaudita altera pares? Sem ouvir a parte contrária. Por isso que ele é analisado aqui. Inaudita altera pares, sem ouvir a outra parte. Joia? Porque olha só, pensa comigo.
Vamos supor a seguinte situação: olha, eu fiz um negócio jurídico com ela aqui, ela me deve 500 mil reais. Aí eu fico sabendo que ela começou a colher a soja na fazenda dela. Descobri isso. Ela está colhendo soja. Se eu entrar com uma ação para cobrar, até o juiz citar, o que aconteceu com essa soja? Meu amigo, já pulou e tem tempo. Sabe o que eu faço? Eu vou entrar com uma tutela de pedido ou sequestro, para poder garantir então esta soja para minha futura ação para poder receber. Porque o sequestro ele só permanece bem, né? Então olha só, o que eu estou querendo fazer? Preservar esse bem para que no futuro tenha um resultado útil do processo. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Lá no final eu não recebo dinheiro. Então o juiz faz isso e inaudita, altera a parte. Porque se ele analisar a primeira inicial, intimar ela para poder apresentar a defesa, uma coisa assim, o que vai acontecer? Ela vai esvaziar a ação que a gente chama, ela vai sumir com esses bens, seja caminhão, seja grão, seja qualquer coisa. Então a tutela, ela é analisada nesse momento aqui, ó. Passou por essa fase, aqui analisou o requisito da justiça gratuita, que é custo, passou análise de tutela, se houver, porque não é toda ação que tem tutela, joia? Nós temos ainda uma tutela que eu vou colocar com asterisco aqui, tá? Professor, é 300 do quê, meu filho? 300 e seguintes. Vou botar um asterisco por quê? Tem uma tutela muito legal que a gente chama de tutela nominada. O que isso quer dizer? Que é uma tutela que tem nome próprio. A gente chama ela de ela é uma tutela nominada, ela denomina de alimentos provisórios. Aonde que vai existir alimentos provisórios? Apenas na ação de alimentos. Naquela ação onde uma parte pede alimentos para outra, ele vai pedir esses chamados alimentos provisórios. Ela é um tipo de tutela, só que ela está prevista em outro lugar. Ela está lá no artigo 4º da Lei 5478 de 68, que é uma lei especial. A gente chama ela carinhosamente de tutela nominada, ou seja, é uma tutela que tem nome próprio, a gente chama ela a tutela desse nome, de alimentos provisórios. Ela também é analisada aqui, só que esta aqui só vai caber numa ação de alimentos. Só alimentos? Sim, pode haver acumulação, tipo guarda, visitas e alimentos. Pode ser divórcio, partilha e alimentos, ela pode acumular com outras ações. Porém, tem que ter o principal, que é a ação de alimentos, joia? Junto com esse procedimento. Beleza, professor? Acabou? Não. Tem um instituto que só vai existir nas ações consumeristas. Então tem um asterisco aqui, ó. Essa daqui é só na ação de alimentos. Essa daqui, ó, só nas ações que envolvem o Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada inversão do ônus da prova. O inversão do ônus da prova está previsto lá no CDC, no artigo 6º, inciso 8º, tá? Então, olha só vai ocorrer o pedido de inversão do ônus da prova nas ações que houver relação de consumo. O que é isso daqui? Isso daqui é quando é demonstrado dois requisitos. Aqui tem dois requisitos para conceder, tá? Verossimilhança das alegações e ainda a hipossuficiência da parte. O que é a verossimilhança da alegação? Tinha uma vez, eu dava aula de processo de consumidor, e vocês têm o 10º semestre do consumidor. E aí tinha uma mulher que chamava Vera, e ela escrevia verossimilhança. Então, toda vez que eu é verossimilhança, tá? O que é a verossimilhança? Você chega e está entrando com uma ação contra uma fabricante de celular, dizendo que o celular deu defeito e que ela não consertou o aparelho no tempo cabível de 30 dias. Joia?
Qual que é a verossimilhança da alegação? Você juntar a nota fiscal. É que comprova que você comprou aquele produto e está dentro da validade de garantia e ele não prestou a garantia. Entendeu? A verossimilhança da alegação, ela está muito ligada na comprovação do que você falou. Isso é verossimilhança. Já a hipossuficiência da parte, isso é legal. Não tem nada a ver com a declaração da hipossuficiência daqui. Olha que doideira. Aqui é declaração de hipossuficiência ligada à situação financeira. Aqui é hipossuficiência da parte. Para quem não lembra, não sabe, o consumidor é a parte vulnerável da relação. E isso tem que ser demonstrado. Exemplo, você pega e vai entrar com uma ação contra um determinado banco privado, lá no juizado especial que está te cobrando juros abusivos. Amiguinho, por mais inteligente que você seja, você ingressou no juizado especial pelo jus postulante. Leia-se, sem um advogado. Foi lá, fez a chamada reclamação, né? A mulher tomou a termo a sua reclamação e propôs uma ação indenizatória contra o banco. O banco, o que o banco tem? Ele detém o conhecimento técnico sobre aquilo que você está entrando. Não detém? Cara, ele entende tudo de juros. Ele tem os caras lá, os melhores contadores que você imaginar, para poder te enfiar a taxa de juros mais alta que você aguentar. Então ele tem esse corpo técnico, ele tem um corpo jurídico, que provavelmente é muito melhor do que o seu conhecimento que você tem. Então, isso é o que a gente chama de vulnerabilidade da parte. A parte ela é vulnerável na relação de consumo. Vulnerável. Vulnerável economicamente, vulnerável tecnicamente. Consegue entender essa vulnerabilidade? Então ele preenche esses dois elementos e aí pode conceder a inversão do ônus da prova. Beleza, professor? Agora então, que agora... Não, ainda tem mais uma coisa. Tá de sacanagem. Pode repetir onde se encontra a lei do CDC? Qual que é o artigo? Artigo 6º, inciso 8º. Joia? É onde ficam os princípios inerentes à relação de consumo. Lá que tem os danos morais, relação de consumo, entra tudo lá. O dia que você achar que teve algum direito do consumidor violado, você lê o artigo 6º. Aí você vai ver que está lá. Beleza, professor? Então agora então que o pau tora. Não. Tem mais um ainda. Mais um que ele vai analisar, que é a audiência de conciliação. A audiência de conciliação está prevista lá no artigo 319, inciso 7, que diz assim, que a parte deve trazer já na petição inicial sua opção pela realização ou não da audiência de conciliação. Está escrito lá no artigo 319.